Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Assim, disparado. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Adam Sandler. Eu até consigo compreender a galera que não gosta dele. Mas eu acho que com o passar do tempo, você, enquanto adulto, passa a apreciar certas coisas que antes, quando você era jovem ou adolescente, você não apreciava tanto, né? Ou você não tinha noção de que aquilo dali poderia ser apreciado, né? Digamos assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você tem vontade de assistir um filme muito inteligente, muito cabeça, sabe? Tipo, com uma trama super elaborada, com um roteiro bem estruturado, sem nenhuma ponta solta. Um filme que você termina de assistir e procura no YouTube alguma explicação ou alguma crítica ou texto no Google, né? Um filme que você fica ali meio que pensando o dia todo e aquilo dali te marca e você quer conversar com alguém e tal. Mas às vezes você só quer assistir algo para dar risada, algo para se divertir, algo para você simplesmente, sabe, ter 2 horas ali do seu dia que você não está trabalhando, não está pensando em conta, não está pensando em filho, não está pensando em problema, não está pensando em boleto, não está pensando em nada, assim. Você só quer se divertir. Você quer rir, você só quer se divertir. Clique é um filme que ele consegue juntar essas duas coisas, assim. É muito difícil você encontrar isso num filme. Ou às vezes o filme é muito cabeça, muito inteligente, mas em termos de entretenimento, eu sei que tem gente que não gosta de usar muito esse termo quando estamos pensando em cinema, filme e tal, mas vou usar aqui, enfim. É muito difícil você encontrar um filme que é muito bom do ponto de vista crítico, vamos dizer assim, e ele ao mesmo tempo ele é um excelente entretenimento. Você consegue se divertir ou se emocionar. De imediato eu consigo citar 2 filmes que na minha opinião entram dentro desse conceito que eu estou colocando aqui para vocês. Titanic. Cara, Titanic, quem assistiu Titanic pode ser o crítico de cinema que mora, sei lá, em Nova York e escreve para uma revista, ou que, sei lá, participa de premiere de filme, tapete vermelho, caramba. E o seu João, que é açougueiro, ou um marceneiro, ou uma pessoa que trabalha com jardinagem, ou um engenheiro nuclear. Cara, qualquer pessoa que assiste Titanic se emociona. Gosta da história, das atuações, das cenas. É um filme tecnicamente perfeito. Perfeito. Se você conhece alguém que vê defeito em Titanic, pelo amor de Deus, rompa relações com essa pessoa. É um filme perfeito. 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 Temos Titanic de um lado e, na minha concepção, outro filme que entra dentro desse conceito é o Alto da Compadecida. Então, assim, cara, o Alto da Compadecida, qualquer brasileiro, qualquer pessoa que assiste o Alto da Compadecida lembra de pelo menos umas 10 cenas ou umas 10 falas. Então, assim, são filmes que, do ponto de vista crítico, é excelente e do ponto de vista de entretenimento também é muito bom. Clique entra dentro dessa categoria, porque Clique é extremamente belo. Acho que eu poderia definir dessa forma, assim, é extremamente belo e ao mesmo tempo engraçado, mas é uma comédia muito escrachada. Por quê? Ó, por exemplo, tem gente que curte uma comédia no estilo The Office, ou uma comédia tipo Family Guy, ou uma comédia tipo Brooklyn Nine-Nine, ou uma comédia, sei lá, tipo Seinfeld. Existem vários tipos de comédia em filmes e séries que atrai certas pessoas. Então, por exemplo, eu dificilmente você vai me ver assistir ou postar alguma coisa aqui sobre The Big Bang Theory. Porque eu tentei assistir durante 5 minutos e eu queria pular de um precipício com uma bigorna enrolada no meu pescoço. Então, assim, não é o tipo de comédia que eu curto, entendeu? Friends, a mesma coisa. Eu prefiro, sei lá, jogar álcool no meu olho do que assistir um episódio de Friends.
Mas cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu estilo de comédia. Tem gente que não curte a comédia do Adam Sandler por ser uma comédia muito, muito boba e muito, muito escrachada, mas é o tipo de comédia que num domingo à tarde, depois do almoço, que você está empachado, cheio e comeu uma sobremesa, você senta num sofá com a sua mãe, com seu pai ou com a sua avó, com seu avô, com a sua tia, com seus tios, com seus primos, e todo mundo vai assistir aquele filme e vai rir. Por mais imbecil que possa ser, as pessoas vão assistir e vão rir. Porque os filmes, apesar não é um filme do Adam Sandler, do tipo que ele escreveu, dirigiu, enfim. Mas assim, é um filme que a galera vai rir. Vai rir. Os filmes da Adam Sandler têm essa característica de serem bobos, mas são filmes para a família toda. Então assim, dificilmente você vai escolher, sei lá, um filme do Tarantino, ou do David Lynch, ou do David Fincher, ou do Guilherme Del Toro, ou sei lá, do David Soderbergh. Você pode listar um monte de diretor que a sua mãe, a sua tia ou suas primas vai curtir, vai dar risada e vai gostar do filme. O Adam Sandler, dificilmente ele tem um filme que a família não vai curtir, assim, que a galera não vai curtir. Do que se trata Clique, né? Se você mora numa caverna e nunca assistiu esse filme. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você liga para spoilers, assiste o filme primeiro, saia da caverna, né? Depois você volta aqui no vídeo e continue. O filme acompanha a vida de um cara que ele só pensa em trabalho. Eu não vou colocar o nome dos personagens aqui, porque eu vejo esse filme de uma maneira diferente. Tipo assim, cara, qualquer pessoa pode ser o protagonista do Clique. Se ela não se der conta disso antes. Acho interessante pensar dessa forma. Ele é um cara que pensa muito em trabalho. Pensa muito em trabalho, pensa em ser promovido, pensa em ganhar mais dinheiro. E ele não fica muito tempo com a família. Então, assim, ele não brinca tanto com os filhos dele. Tipo, entre passar uma madrugada fazendo um projeto e um sábado e domingo trabalhando e levar os filhos a um parque aquático ou viajar, ele prefere estar trabalhando porque ele precisa ganhar dinheiro para proporcionar para os filhos dele tudo aquilo que ele não teve. Isso aqui é central no filme. Ele precisa trabalhar muito, ganhar muito dinheiro para proporcionar para os filhos dele o que ele não teve na infância dele. Beleza. Ele é casado com uma mulher muito bonita. Então, assim, todo homem hétero que assiste os filmes do Adam Sandler tem uma identificação quase que imediata com todo o personagem dele. Porque o Adam Sandler está sempre interpretando o mesmo personagem. E ele é sempre aquele cara que ou não tem muita responsabilidade, que usa um moletom em plena segunda-feira para ir no trabalho, que come besteira e que está casado ou tem um par romântico ali, né, com uma mulher muito bonita. Então, assim, o Adam Sandler, se você colocar no papel, cara, ele contracenou com com as atrizes mais bonitas da indústria, assim. Drew Barrymore, a Jennifer Aniston, a Winona Ryder, enfim, muitas atrizes bonitas. Então, um cara hétero, quando assiste o filme do Adam Sandler, fala assim, meu Deus, eu queria ser esse cara. Então, aqui no filme, mais uma vez, ele é casado com uma mulher muito bonita. Tá num casamento ali que não é tão legal. Então, assim, ele é um cara que ele não é um cara muito família, sabe? Preste atenção nisso aqui. Ele não é um cara muito família. Ele é um cara vidrado ali muito no trabalho e tal. A maioria das pessoas, né, quando trabalham demais ou passam tempo demais fora de casa, quando chega em casa, qual que é o entretenimento da pessoa? Vamos pensar dessa forma. Assistir uma televisão. Então, assim, você vai lá, senta no sofá, assiste uma novela, para quem curte novela. Assiste um filme, para quem curte filme. Assiste uma série policial, para quem curte uma série policial. Assiste um programa de culinária, para quem curte esse tipo de programa. Então, ele quer assistir televisão, mas ele nunca encontra o controle. Aí ele escuta do filho dele que o vizinho tem um controle de uma televisão e pá, não sei o que, beleza. Aí ele vai para uma loja, né, de departamento, comprar essas paradas, e tem um cara que chama a atenção dele. Ele é muito estranho, o nome dele é M-O-R-T-Y.
Morte. Tipo assim, olha só como que esse nome já traz já uma dicasinha, né? O nome do cara remete à morte, né? E ele chega pro personagem do Adam Sandler e diz assim, olha, você tem esse controle, toma esse controle aqui. Aí o personagem do Adam Sandler descobre o seguinte, que esse controle adianta as coisas, os acontecimentos. Então, assim, uma reunião chata, ele pode adiantar e, né, fazer outra coisa. Esse controle pode deixar mudo quando uma pessoa está falando. O que essa pessoa está falando enche um saco dele, ele vai lá e deixa mudo. Esse controle pode pausar um momento. Esse controle pode fazer... Esse controle você tem o total domínio, vamos dizer assim, do tempo. Você faz o que quiser com o tempo. Você faz o que quiser do tempo. Então esse cara pega esse controle e o que ele faz, como toda pessoa que descobre algum objeto mágico ou que pode entregar para essa pessoa, digamos assim, algum benefício, essa pessoa vai usar para benefício próprio, né? Então ele começa a usar para benefício próprio. E ele vai no tempo e tal, aí descobre que ele está muito rico com coisa da empresa. Mas à medida que ele vai descobrindo essas coisas, que a vida dele, né, vai acontecendo ali por conta do controle, ele vai perdendo o que é mais valioso, que é a família dele. Então, assim, ele perde a esposa, que acaba se casando com outro cara, personal lá. Ele não tem uma boa relação com o filho, não sai muito com o filho, não conversa muito com o filho. Não tem uma boa relação com a filha. Vê os dois, não vê muito o pai nem a mãe. Então, assim, esse cara tá muito preocupado com o que ele pode dar, tipo, no sentido material, sabe? De prover. Clique é o tipo de filme que, se você é pai, você assiste de uma forma. Se você é solteiro e não tem filho, você assiste de outra. Porque Clique é um filme que fala o tempo todo de paternidade. Nós estamos diante de um pai aqui que a linguagem de amor dele, vamos dizer assim, é uma linguagem em torno do prover, do dar. Então, por exemplo, digamos que o seu pai tenha sido um homem muito pobre durante a infância dele. Muito, muito, muito pobre mesmo. E ele nunca teve nada. Nunca teve uma festa de aniversário, nunca teve um carrinho de controle remoto, nunca teve uma cama quentinha. O seu pai teve que trabalhar cedo. O seu pai nunca teve, assim, nunca ganhou presente nenhum de aniversário. Nunca fez aniversário, nunca ganhou presente de Dia das Crianças. Seu pai quase não comia direito, às vezes fazia só uma refeição. Aí o seu pai ali, né, garoto, cresce, vira adolescente, adulto, começa a trabalhar e engravida uma mulher. Aí na cabeça do seu pai, igual aqui no filme Clique, né? Na cabeça do seu pai, a maneira que ele encontrou de ser pai, preste atenção que isso é muito importante. A maneira que ele encontrou de ser pai é provendo, é dando as coisas. Então, assim, se eu não tive uma festa de aniversário, eu vou dar uma festa de aniversário para o meu filho. Se eu não tive um carrinho de controle remoto, eu vou dar um carrinho de controle remoto de última geração para o meu filho. Se eu não tive uma cama legal, eu vou comprar uma cama do Hot Wheels para o meu filho. Então, tudo aquilo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho, eu quero proporcionar para o meu filho. Mas e a presença? E a presença? Porque muitos pais hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, que tem inúmeros casos de crianças que não foram registradas, né, pelos seus respectivos genitores. Ser um pai ruim é muito fácil. Basta você ser ausente. Basta você ser omisso. Basta você ser indiferente. Basta você pensar mais na sua vida do que os seus filhos. É muito fácil ser um pai ruim. Estamos tão acostumados a ver pais ruins que, quando um pai faz algo que é o mínimo, nós exaltamos esse pai como um super pai. Só que a paternidade aqui, ela não tem
um manual, sabe? Olha, como ser pai. Você não aprende a ser pai, assim como você não aprende ali a ser mãe. Não é algo que vem com manual. Mas cada pessoa, cada pai, cada mãe pode ter, em algum momento, exatamente o que acontece aqui com o protagonista do filme. Que é o seguinte, para ele, ser um bom pai significa dar as coisas para os filhos que ele não teve. Mas essas coisas aqui estão no âmbito material. Mas e a presença? Aí a pessoa pode pensar assim, mas é muito importante, né? Ter uma casa, ter segurança, alimentação, remédio, tudo mais. Tá, mas e a presença? Quantos homens e mulheres adultos, 30, 35, 40, 45, 50, 55 anos, 60 anos, vão para análise ou para terapia e se queixam justamente dessa falta da presença do pai ou da mãe durante a vida? Às vezes o pai dá tudo de material para essa criança, mas não dá presença. Não dá presença, não possui momentos ali com o filho. E isso, no filme, o protagonista aprende da maneira mais brutal possível, que é a cena mais pesada do filme, que eu vou comentar no decorrer desse vídeo. Que é o seguinte, porque às vezes o pai pode proporcionar para o filho, vou dar um exemplo, uma festa de 10 mil reais. Mas será que ele brincou com o filho? Será que ele dedicou 100% da atenção dele ali naquele dia da festa do filho para brincar com o filho? Será que ele jogou uma bola com o filho? Será que ele jogou um videogame com o filho? Às vezes, para a criança ou para o adolescente, é muito mais importante estar jogando bola com o pai, uma bola de 40 reais, que compra em qualquer camelô, do que ganhar um presente de 4 mil. Porque o que a criança vai lembrar, a criança no caso, né, o que o adulto vai lembrar são memórias afetivas. Memórias afetivas raramente têm a ver com dinheiro. Memórias afetivas raramente têm a ver com dinheiro, com coisas materiais, assim. Às vezes a pessoa pode se lembrar de uma viagem que fez com o pai dela, e eles pararam num restaurante, sei lá, de beira de estrada, e só tinha 2 coxinhas, que devia estar ali uma semana, e eles comeram junto a coxinha e deram risada porque só tinha massa e tinha pouquinho recheio. Às vezes a pessoa pode lembrar disso com lágrima nos olhos. Às vezes a pessoa, quando perde um pai ou perde uma mãe, vai lembrar disso. Caraca, você lembra daquela viagem que eu fiz? Pô, eu tinha 15 anos, viajei com meu pai, a gente foi pescar, ficamos o dia todo lá, não pescamos nada. Envolve dinheiro? Envolve coisa material? Não envolve. Então, às vezes, o pai pode dar tudo, no sentido material, mas ele, muitas das vezes, não dá presença. E aqui no filme, o protagonista não entrega tanta presença assim. Você não vê tantos momentos dele brincando ali com os filhos, passando tempo ali com os filhos. Por quê? Porque ele está preocupado com o trabalho o tempo todo. Porque o trabalho é o que vai fornecer para esse pai dinheiro para ele entregar e dar para os filhos o que ele não teve. Então, assim, às vezes você pode ter um pai ou uma mãe que não fez muitas coisas para você quando você era criança e adolescente. Mas, às vezes, o que esse pai ou essa mãe fez para você foi a única coisa que na cabeça dele ou dela ele conseguiria fazer. Então, assim, para esse pai aqui do filme, talvez a única maneira que ele conseguiu de ser pai era nesse ato de prover. Isso significa que eu estou passando pano para pais que só dão as coisas e não são presentes? Não estou falando isso. Eu estou falando que, às vezes, para esse pai,
A única linguagem de amor barra paternidade que ele tem se envolve dinheiro, se envolve dar alguma coisa material. Às vezes esse pai não consegue ser pai. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes o seu pai, que você não gosta ou que você acredita ser um pai ruim, como que é a relação dele com o pai dele? Será que o seu pai teve um bom pai? Será que o seu pai teve um bom pai? Porque o que as pessoas são especialistas em fazer, sobretudo os neuróticos, é repetir comportamento. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Às vezes você repete com seus filhos o mesmo comportamento que o seu pai e a sua mãe fazia com você. Quanto mais você detesta um pai ou uma mãe, mais você se parece com ele. Isso aqui é batata em análises e em terapias. Se você atende um paciente que, nossa, eu não suporto meu pai, eu não suporto a minha mãe, no decorrer da sessão, das sessões, você vai percebendo o seguinte, que essa pessoa detesta o pai e a mãe, e muitas das vezes essa pessoa é muito parecida. Às vezes essa pessoa é muito parecida. Às vezes você que não gosta do seu pai é muito parecido com ele. Às vezes você que não lida muito bem, que não gosta da sua mãe, é muito parecido com ela. Não existe nada mais psicanalítico do que isso, assim. Essa identificação. E aqui no filme, nós temos um pai que só sabe ser pai através de uma forma. Que é o do prover, do dar, né? Ele precisa dar, ele precisa proporcionar uma vida, não só, nós não estamos falando aqui de segurança, nós estamos falando de luxo. Ele trabalha num lugar, ele lida com pessoas ricas, os vizinhos dele estão sempre, né? A grama do vizinho é mais velha, o vizinho comprou um carro mais potente, novo, etc e tal. Ele não está pensando na segurança da família, do tipo apenas na segurança. Não, ele quer proporcionar luxo também, assim. Isso aqui é muito importante. E no decorrer do filme, tem a cena mais triste, né? Que é a do pai dele, que ele fazia um truquezinho da moeda, né? Aquele truquezinho que a pessoa finge que está mordendo a moeda e cospe e a moeda fica inteira de novo. Aí ele volta no tempo para ver a última vez que ele falou com o pai dele. Ele descobre que o pai dele está morto, né? E ele não lembra da última vez que ele falou com o pai dele. E ele nem deu atenção para o pai dele. Por que ele não deu atenção para o pai dele? Porque ele estava vidrado ali no trabalho. O pai dele tinha convidado ele para sair junto com o neto, uma noite dos homens. Ele respondeu de maneira super grossa. Cara, essa cena é muito pesada. Ele respondeu de uma maneira super grossa e o pai dele falou assim, se você quiser eu te ensino o truque da moeda. Por quê? O truque da moeda aqui é uma memória afetiva. Ele fazia esse truque da moeda com o personagem do Adam Sandler quando ele era pequeno. Isso aqui é uma memória afetiva. E ele falou assim, eu sei o que você faz esse truque, não sei o quê. Ele agiu de uma maneira super grosseira. E o pai dele o pai dele ainda vira para ele e diz assim, não, tudo bem, eu entendo, eu te amo, filho. E vai embora. Tipo, aí depois, né, o espectador já sabe que ele morreu. E essa cena tem um peso muito grande, porque o próprio Adam Sandler tinha perdido o pai dele. Naquele mesmo ano que ele gravou esse filme. Imagina, o cara perdeu o pai dele e gravou aquela cena, assim. Não é a melhor atuação do Adam Sandler para mim, assim, eu gosto muito dele em Joias Brutas. Acho que ele deveria ter sido indicado ao Oscar e ter vencido, inclusive, aquele papel é absurdo. Mas em Clique, tem muitas cenas assim que você dá risada de uma maneira muito escrachada, mas é um filme que te faz pensar. Te faz pensar no quê? O que é ser pai? O que é ser pai? E olha que o Adam Sandler fez outro filme, na década de 90, que é O Paizão, que também é outro filme para você chorar horrores e assistir no Dia dos Pais, principalmente se você não tem uma boa relação com o seu pai, né? O que é ser pai?
Pai é não deixar faltar nada? Pai é dar tudo? Porque é uma expressão que você escuta comumente, né? Não quero deixar faltar nada pro meu filho. Não deixar faltar nada é uma coisa. Dar tudo é outra. Mas e a presença? E as memórias afetivas? E o tempo que você investe com o seu filho? Porque às vezes um pai pode ter uma impressão diferente, do tipo, eu estou perdendo muito tempo com meu filho. Estou perdendo tempo que eu poderia estar estudando, estou perdendo tempo que eu poderia estar trabalhando para poder ganhar mais dinheiro. E às vezes essa pessoa nem aproveita. Às vezes essa pessoa nem aproveita o momento ali com o filho. De uma conversa, de uma troca, de uma brincadeira. Construir memórias afetivas. Esse personagem percebe que ele quase não tem memória afetiva nenhuma com os filhos. À medida que o tempo vai passando e ele vai ficando cada vez mais rico e bem-sucedido, ele se vê um homem pobre de família, assim. Pobre no sentido emocional mesmo, afetivo. Ele não tem tanta relação nem com os filhos, nem com a mulher, nem com a ex, nem com ninguém. Ele é escravo do trabalho. Ele é escravo do trabalho, refém das responsabilidades. E ele não está presente. Tanto que na última cena, que ele está ali na chuva, né, e tal, também é uma cena pesadíssima. Ele fala com o filho dele, né, que o filho dele está prestes a casar. E ele meio que sai do hospital, com aquela roupa de hospital, meio que está tipo infartando. E ele diz, família. Família é a coisa mais importante. Porque durante o filme inteiro, o que era o mais importante para ele? Dinheiro, pô. Mesmo dentro desse argumento do tipo, preciso ter dinheiro para proporcionar aos meus filhos o que eu não tive. Não, mas para ele o mais importante ali era o quê? Era o dinheiro, era o sucesso financeiro. Aí ele vira para o filho, segura a mão do filho e diz, olha, o mais importante é a família. O mais importante é a família. Aí você pensa assim, caraca, pô, que filme triste, ele morreu e tal ali, perdeu a esposa, os filhos não tem, ele não tem tanta aproximação com os filhos. Aí ele acorda, tudo isso foi um sonho, ele estava dormindo ali, né, naquela loja ali de departamento, e ele percebe que aquilo dali tudo foi um sonho. Na verdade não foi um sonho, foi um sonho, mas tipo, é como se a morte aqui, né, que entregou o controle a ele, tivesse dando uma segunda chance para ele, do tipo, olha, você precisa dar valor às coisas que realmente importam. E a primeira cena, quando ele sai dessa loja, é agradecer pelo carro velho dele. É chegar em casa e brincar com os filhos dele. Beijar a esposa dele. Ele passa a dar valor às coisas que realmente importam. E ele joga o controle onde? No lixo. Porque adiantar momentos ou voltar em momentos, pausar momentos. A vida acontece justamente nos momentos onde você está fazendo outra coisa. E se essa outra coisa envolve trabalho, você perdeu muito da sua vida. Se você fica muito focado somente em trabalho, você trabalha para ter uma vida melhor, enquanto isso a sua vida passa. Às vezes você trabalha para construir algo, para você usufruir daquilo dali. Aí chega na hora de você usufruir aquilo dali, você já está no fim da vida. Ou você quase não usufruiu aquilo. Por quê? Você passa a maior parte do seu tempo trabalhando ou pensando em trabalho ou trabalhando demais. Porque a unidade de medida aqui é o tempo. Clique é um filme que está falando o tempo todo sobre o quê? Sobre tempo. O tempo que você perde, o tempo que você deixa passar, os momentos que você perdeu, os momentos que você poderia ter e não teve, os momentos que você deixou passar. Então, assim, quantas reuniões de trabalho, quantas vezes, por exemplo,
Quem trabalha embarcado sabe muito bem disso. Ou quem trabalha como policial, ou alguma profissão onde determinadas datas comemorativas você não está em casa. Tipo Natal, Ano Novo, ou Dia das Crianças, ou o próprio aniversário do seu filho, que às vezes você pode estar embarcado ou embarcada. Tempo. A unidade de medida mais valiosa do ser humano é o tempo. É o tempo. E aqui no filme, ele se dá conta disso. Caraca, a minha unidade de medida mais valiosa é o tempo. É o tempo que eu tenho com os meus filhos, é o tempo que eu tenho com a minha família. Porque tem a ver com isso, com memórias afetivas. Memórias afetivas. As memórias afetivas, elas aparecem nas sessões. E é brutal, do ponto de vista psíquico e emocional, quando você não tem memória afetiva com o seu pai ou com a sua mãe. Sabe? Você parar e pensar assim, caramba, qual foi o momento que... Assim, qual o momento da minha infância, da minha adolescência que eu tive com meu pai que mais me marcou? E você buscar na memória e você não encontrar. Qual foi o momento mais incrível assim que eu tive com a minha mãe na minha infância e você não lembrar? Pequenas coisas. Olha, a minha mãe adorava assistir Sessão da Tarde quando passava Curtindo a Vida Doidado. Aí toda vez que você assiste Curtindo a Vida Doidado, você lembra. Pô, eu assisti esse filme com a minha mãe. Sentado no sofá, tomando Nescau e comendo traquinas de morango. Isso é uma memória afetiva. Olha, o primeiro CD que eu ouvi foi dentro do carro do meu pai, que era um Palio, e foi o disco branco dos Beatles, e depois disso eu comecei a gostar muito de Beatles. Isso é uma memória afetiva. Olha, eu lembro que o meu pai me levou uma vez num jogo Bahia e Vitória, foi num domingo, 3 da tarde, a gente saiu de casa cedo, um engarrafamento doido, a gente parou na estrada e comeu uma melancia inteira, eu, ele e meus irmãos. Isso é uma memória afetiva. Quando uma pessoa não tem isso, não consegue se lembrar desses momentos, isso é muito brutal. Por exemplo, esse dia eu vi uma entrevista do Tami, que ele disse que quando a mãe dele, a Gretchen no caso, né, trabalhava muito, ele quase não via a mãe, pô. Quase não via. Você vê que ele na época, né, fez trabalhos de dança, tentou como cantor e tal, não sei o que, para ficar mais próximo da mãe. Foi pro universo da mãe para ficar mais próximo da mãe, porque ele não tinha tanto contato com a mãe. Percebe o quão forte é isso? É muito importante para a criança. É muito importante para a criança ter e criar memórias afetivas. Do ponto de vista psíquico e emocional, é importantíssimo. Porque quando isso não ocorre, quando esse sujeito não consegue lembrar, não consegue ter memórias afetivas dos pais, o sentimento de vazio, a ausência do pai e da mãe, se faz presente de uma maneira brutal no psiquismo dessa pessoa. Ela sente de uma maneira brutal a presença da ausência. Caramba, não tive isso com a minha mãe. Caramba, não tive isso com meu pai. Eu não me lembro disso com meu pai nem com a minha mãe. Cada um, né, dentro do respectivo contexto. E às vezes esse pai ou essa mãe trabalhava muito. Dava tudo. Envolvendo brinquedo e tudo mais. Mas não entregava o quê? Presença. Presença, momento, partilha. Compartilhar a refeição junto. Comer. Dei vários exemplos aqui no vídeo em relação a comer. Um churrasco com seu pai, um hambúrguer, uma pizza, cozinhar junto, fazer um doce. São memórias afetivas, também envolve, na maioria das vezes, memórias gustativas também. Você dá aquela mordida no bolo de cenoura e você fala assim, caramba, é o bolo de cenoura que a minha mãe fazia para mim. Com aquela calda de Nescau, com açúcar, ralinha que entrava dentro do bolo e ficava docinho e molhadinho.
Isso é memória afetiva. Esse bolo de cenoura era caríssimo? Não era caro. Não envolvia dinheiro. São memórias afetivas. Memórias afetivas, na maioria das vezes, não envolve questão envolvendo dinheiro ou algo muito caro, a não ser que você seja rico e herdeiro, entendeu? Aí você pode até lembrar, minha memória afetiva foi quando a minha mãe foi para Orlando e trouxe um casaco da Gap para mim. Aí você é de um outro contexto, entendeu? De um lugar diferente dos meros mortais que não são herdeiros e nem ricos. Para pessoas que não são herdeiras nem ricas, ou filhas de bilionário, a maioria das memórias afetivas não envolvem dinheiro. Porque tem a ver com o quê? Com presença. Com presença, com tempo. Tempo. Porque quando você entrega um videogame para o seu filho, uma bola para o seu filho, um brinquedo para o seu filho, na maioria das vezes ele vai brincar sozinho. Às vezes o pai entrega um brinquedo para o filho, que ele poderia brincar com o filho, e o filho brinca sozinho. O pai dá uma bola da Nike de R$ 150 para o filho, e o filho passa todos os dias brincando, chutando a bola na parede. Mas o pai nunca leva o filho, que ele deu a bola de R$ 150, numa quadra para chutar uma bola, num campinho de futebol, ou na rua mesmo, ou no quintal mesmo. Chuta a bola aí, hein? Vai lá e chuta. Chuta a bola de novo. Vai lá e chuta. Às vezes esse pai dá um videogame de 4, 5 mil reais para o filho, que ele passa o dia todo na sala jogando. E o pai às vezes está o dia todo em casa, no quarto, vendo filme, ou vendo uma série, ou mexendo no celular, ou na rua, fazendo alguma coisa. Mas esse pai às vezes nunca senta no sofá e fala assim, vamos jogar um FIFA juntos? Ó, vou com o Real Madrid, tá bom, eu vou com o Barcelona. Às vezes esse pai nunca fez isso. Porque às vezes o pai dá aquilo que é de material, mas ele não entrega o quê? Presença. Então é um filme que, na minha concepção, é um dos melhores filmes que eu já assisti, porque ele traz todas essas discussões. Se você não tem filho, você assiste esse filme pensando assim, caramba, tenho que dar valor às coisas que realmente importam, o tempo passa, nós não podemos adiantar as coisas, temos que ter paciência e viver o processo, tenho que dar valor à minha família. O filme traz uma crítica ali em relação ao capitalismo desenfreado e toda a questão envolvendo trabalho e tudo mais. Isso é uma análise que você pode fazer. Agora, se você é pai, você assiste esse filme de uma maneira completamente diferente, principalmente na cena que ele vê o pai dele dias, né, horas antes de morrer, dias antes de morrer, né? E principalmente envolvendo como ele vai sentindo quando os filhos estão crescendo, quando passa o tempo, e ele vê que ele não é amigo dos filhos dele, que ele não tem uma ligação com os filhos dele, que o padrasto dos filhos dele tem mais relação com ele, com os filhos dele, do que ele. E ele toma essa porrada quando ele vai convidar o filho dele para fazer alguma coisa e ele diz que está treinando com o padrasto. Ou no casamento da filha, que o padrasto está ali. Então, assim, ele começa a perceber isso. Caraca, eu não tenho relação nenhuma com meus filhos. Eu não tenho quase vínculo de intimidade, de troca, de parceria com os meus filhos. Ele não reconhece os filhos dele. Quando ele vê a filha dele assim, nossa, que loura é essa, não sei o que, ele não reconhece. Aí ele fala assim, ó, é a minha irmã, né, sua filha. Tipo assim, ele não reconhece os filhos dele. Claro que o filme traz toda essa metáfora, né, de uma viagem de tempo e tudo mais, né. Não é aquela pegada tipo o efeito borboleta, mas o filme trabalha com isso também. Mas tudo isso aqui são alegorias. São alegorias e a cena mais pesada do filme tem a ver com isso, do tipo, você nunca sabe qual será o último encontro que você vai ter com o seu pai e com a sua mãe. Você nunca sabe. Então, assim, às vezes você pode brigar com a sua mãe numa sexta-feira porque ela não quis te emprestar R$ 50 para você sair, por exemplo. Ou ela não quis te emprestar o cartão para você fazer uma compra.
Aí você briga com a sua mãe numa sexta-feira à noite. Aí no sábado de manhã você acorda e descobre que ela teve um infarto à noite e morreu. Aí a sua última lembrança com ela foi qual? Foi a briga que você teve com ela, ou a maneira como você tratou ela, enfim. Cara, isso aqui na terapia traz um estrago absurdo na pessoa, envolvendo o quê? Culpa. Culpa, caramba, poderia ter feito mais coisas. Poderia ter dado mais atenção à minha mãe. Poderia ter tomado mais cafés com ela quando ela me chamava. Nossa, eu reclamava tanto daquela novela que ela assistia, da Record. Sempre detestei novela da Record, mas, pô, eu daria um braço para assistir com ela mais uma vez um capítulo da novela da Record com ela. Tudo isso aqui, o filme também traz. Ele se arrepende profundamente da maneira como ele tratou o pai dele. Por quê? Tem uma música do Paulo César Baruch que se chama Flores em Vida. E tem uma frase muito forte que diz assim, ó, flores em vida enquanto é dia. Porque as pessoas têm a mania de dar flores, né? Só quando a pessoa morre, mas flores em dia, flores em vida, flores em vida enquanto é dia. Flores em vida. Então assim, o filme também traz essa mensagem, né, do tipo, cara, será que você realmente está dando valor ao seu presente? Ou você está tão ocupado pensando no seu futuro? Porque quem vive preocupado demais, pensando demais no futuro, deixa de viver o presente. Na verdade, o presente até traz tédio e insatisfação, porque a pessoa pensa e sente que está perdendo tempo. Ele adianta aqui os momentos que ele poderia ter. Por exemplo, a mulher dele diz que só vai transar com ele se ele fizer uma massagem. Aí ele vai lá e adianta o que ele poderia fazer a massagem para ele fazer logo o que ele quer fazer, que é o sexo. Tá uma discussão ali na mesa e tal, ele vai lá e adianta o que a pessoa tá falando para ver o que realmente interessa. Uma pessoa tá falando algo que ele não gosta, ele vai lá e deixa a pessoa no mudo. Entende? Esse controle aqui que ele tenta, né? Que ele tem, na verdade, através desse controle remoto, também é uma metáfora. Qualquer pessoa com o controle daquele faria a mesma coisa do protagonista. Faria a mesma coisa do protagonista. Por isso que eu não usei o nome dele aqui. Porque a genialidade de Clique, na minha opinião, é essa. O protagonista poderia ser você. E quando o filme, né, você percebe que aquilo dali não aconteceu, né, que ele estava dormindo e tal, que foi um sonho, entre aspas, você tem a mesma sensação do protagonista, que é o quê? Alívio. Caraca, ele tem uma segunda chance. Ele recebeu uma segunda chance, digamos assim. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E também perca o preconceito com o Adam Sandler, porque ele tem muito filme maneiro, assim. Filme realmente que é para entretenimento, que é para você curtir, que é para você relaxar com os amigos ou com a sua família, que é para você dar risada, que é para você não pensar muito também. Então, assim, pensar demais adoece. Assista um filme do Adam Sandler. Essa é a minha dica.